Pessoal, nessa questão, eles estão falando sobre biomas de água salgada, que são representados pelos mares e oceanos e ocupam aproximadamente 3/4 da Terra, da superfície terrestre. As profundidades das massas líquidas variam de poucos metros na região litorânea até milhares de metros na região hadal. E ele pede sobre esses biomas para a gente selecionar aquelas alternativas que são corretas. Então, na primeira, o que ele fala? O ambiente marinho pode ser separado em 2 domínios, né, que seriam 2 grandes domínios. O bentônico, que corresponde ao fundo, e o pelágico, que se refere ao domínio relativo às massas d'água. Isso está certo, gente. A gente pode dividir esse ambiente marinho nesses 2 grandes domínios para facilitar o estudo e entendimento. Então, tudo que é aquilo que fica no fundo do mar é bentônico. Tudo que fica acima desse fundo seria pelágico. Então, essa é uma alternativa que está correta. Na segunda, ele fala que a luz consegue penetrar na água do mar até uma profundidade máxima de 450 metros da zona fótica. Então, essa alternativa, primeiro, o que é zona fótica? É aquela zona em que a luz é capaz de chegar. A luz, ela consegue no máximo ir até 200 metros de profundidade. Isso caracteriza essa zona fótica. Então, essa é uma alternativa que está incorreta, uma vez que ele fala em 450 metros. A próxima alternativa, ele fala sobre o fitoplâncton marinho, constituído por organismos fotossintetizantes que estão localizados na porção superior da zona fótica. Então, gente, o fitoplâncton, né, como a própria questão diz, são mesmo organismos fotossintetizantes, são aqueles organismos planctônicos, microscópicos, responsáveis por grande parte da fotossíntese que acontece nesses biomas e até mesmo em toda a Terra. E realmente eles estão localizados na porção superior da zona fótica. Primeiro que eles são planctônicos, né, eles ficam na superfície e por serem fotossintetizantes, eles precisam da disponibilidade de luz. Então essa alternativa também está correta. Na próxima, ele fala que organismos bentônicos marinhos podem ser sésseis, que são aqueles que são fixos, ou errantes, que se deslocam sobre o fundo. Essa também está correta. Ele pode ser, por exemplo, né, uma alga que fica fixa lá no substrato, ou ele pode ser, por exemplo, também um selenterado, né, que também fica fixo. Mas ele pode também ser pequenos crustáceos, que são capazes de se locomover no fundo, ou eles podem ser equinodermos, né, um ouriço, uma estrela, que também conseguem se deslocar no fundo. Na próxima alternativa, ele fala que o nécton é constituído por organismos que se deslocam passivamente através das correntezas. Então, a gente pode observar, nós já falamos aqui de bentônico, né, de bênton e planctônico. O bentônico é aquele que está lá no fundinho. O organismo bentônico é aquele que está lá no fundo do mar. O planctônico é aquele que está bem na superfície. Então, o bentônico pode ser séssil, né, fixo ou errante, pode se locomover. O planctônico, ele não tem natação própria, eles só se deslocam passivamente. Já o nécton, né, os organismos nectônicos, eles são aqueles organismos que têm a capacidade de se locomover sozinho, eles não precisam de ir com a massa d'água, com a correnteza. Então, essa alternativa está incorreta. Quem é constituído por esses organismos que se deslocam passivamente é o plâncton. E a próxima alternativa, ele fala de bactérias e fungos que constituem os decompositores nas cadeias alimentares do ambiente marinho. Então, essa também está correta, né? Praticamente em todos os ambientes a gente vai ter bactérias e fungos que fazem essas decomposições. Muito interessante observar que no ambiente marinho a gente tem algumas bactérias específicas, que são as cianobactérias, que realizam essa função. Então, o nosso somatório total, né? 1 mais 4, 5, 32 mais 8, 40, 45.